Muito bem, amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Aqueles que estão aqui, vamos ficar em pé por um instante para fazermos essa leitura bíblica. A palavra do Senhor nos diz: chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes, com muitas algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele, e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia, ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai desse homem, espírito impuro. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Uma grande manada de porcos pastava perto dali no monte, e os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele assim lhes permitiu. Então os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. A manada, que era de uns 2.000 animais, precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e anunciaram essas coisas na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e aos porcos. Então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Qual é o contexto aqui dessa passagem bíblica? O Senhor Jesus venceu uma tempestade. Capítulo 4, do versículo 35 até o 41, nós vemos Jesus enfrentando uma tempestade. Mas quando nós entramos no capítulo 5, nós vamos perceber que há uma conexão direta entre o que aconteceu na terra dos Gerazenos e essa tempestade. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus intencionalmente fez essa viagem. Percebam, irmãos, que essa viagem
ela tinha um propósito muito claro, que foi de libertar esse homem. Nós vimos aqui a descrição do texto, as condições desse homem, e essa viagem de Jesus foi uma viagem missionária, intencional. Nós cantamos nessa manhã aquilo que o Senhor enfrentou para nos alcançar, quebrando cadeias, desfazendo mentiras, e é o que nós estamos vendo aqui nessa passagem bíblica. É uma viagem intencional. O Senhor Jesus viajou por 48 quilômetros. Gerasa ficava a 48 quilômetros a sudeste do mar da Galileia. No capítulo 4, no versículo 35, ele disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Foi um chamado. Os discípulos receberam um chamado para atravessarem o mar, para terem uma experiência gloriosa, de verem vidas sendo libertas pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus. Eles chegaram do outro lado, diz o versículo 1 do capítulo 5, com uma experiência nova, que lhes aqueceu o coração, que encheu os seus corações de fé e de convicção de quem era o Senhor, porque eles viram uma tempestade ser dominada pelo poder de Jesus. No versículo 36 diz, Marcos 4:36, deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco. A palavra diz no verso 37 que levantou-se um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco. Eles estavam ameaçados por essa tempestade, embora sendo alguns deles pescadores, mas era uma situação que não estava no controle deles. A palavra diz que Jesus dormia, no verso 38, e eles então o despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E a palavra diz que Jesus se levanta e repreende aquela tempestade, repreende aquele vento, dizendo: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Ele é poderoso sobre as leis naturais, Ele é poderoso sobre toda a criação. Nós cantamos nessa manhã que a sua majestade é real. Ele governa sobre o universo, Ele governa sobre o ambiente espiritual, sobre a esfera espiritual. E é interessante que os discípulos, na conclusão dessa passagem, eles disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? O Senhor aqueceu o coração deles, deu a eles uma experiência de fé, uma experiência com o seu poder. E agora, ao desembarcarem na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, logo eles são, o Senhor Jesus foi procurado, ele foi, na direção dele veio alguém endemoniado, diz o versículo de número 2, assim que Jesus saiu do barco, a luz chega naquela cidade, e as trevas ficam alvoroçadas, mas a luz sempre vai prevalecer contra as trevas, a luz da presença de Jesus, a luz do Evangelho de Jesus, dissipa as trevas. Aqui há um confronto de poder. Era uma região dominada por espíritos malignos. A palavra diz que esse homem do texto, no versículo 3, nós temos essa informação. Ele morava nos sepulcros, era uma cultura de morte, uma cultura de envolvimento com espíritos malignos. E certamente, amados irmãos, só através de uma intervenção de Deus é que aquela situação poderia ser alterada. Nós vemos nesse texto que Jesus foi ao encontro desse homem, repreendeu uma tempestade, uma legião de demônios para libertá-lo. Foi Jesus que foi ao encontro dele. É sempre Deus quem vem ao nosso encontro, amados irmãos.
A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e a partir desse encontro de Jesus com o Gerazeno, nós percebemos duas verdades principais nesse texto. A primeira verdade que vemos no texto é que esse homem foi alvo da graça de Deus. Ele foi alvo da graça. É clara nesse texto a revelação da sua impossibilidade. Ele está cheio de impossibilidades. A palavra diz que ele vivia no sepulcro, diz o verso 3, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo. O verso 4 diz que ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes. As correntes eram rompidas, quebradas, despedaçadas. E na última parte do verso 4, o texto diz, na Almeida século 21, ninguém tinha força para dominá-lo. Imagina essa situação, impossibilidade. Como é que um homem desse pode se libertar, se auto-libertar? Convivendo com algemas, numa mentalidade de morte, subjugado, dominado, um homem inquieto, um homem sem sossego. A palavra diz no verso 5 que ele andava de dia e de noite, gritando, se ferindo, se autoflagelando. Imagina essa situação, imagina a situação dessa família. Ele tem família, nós vamos ver no texto que ele tinha família. Imagine, amados irmãos, esse homem é um retrato das nossas vidas. Nós também somos incapazes de nos libertarmos do maior mal que nos aflige, que é o pecado. Nós temos uma natureza, herdamos uma natureza pecaminosa, somos incapazes de rompermos com este ciclo que nos conduz sempre para o mal, um coração inclinado para a mentira, para a fuga de Deus, como consequência do que aconteceu no Jardim do Éden, quando os nossos pais romperam com o Senhor. Adão se esconde de Deus, Adão tem vergonha de Deus, a mentira começa a graçar no ambiente humano, as acusações, um transferindo culpa para o outro, tudo consequência do rompimento com Deus, a ponto do Senhor Jesus dizer em João capítulo 8, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo. Há uma natureza pecaminosa que nos escraviza, talvez não no mesmo nível desse homem, de andarmos algemados, presos, acorrentados literalmente, tamanha força que impulsionavam, porque uma legião de demônios manipulavam aquele homem. Como é que uma pessoa dessa pode sair dessa circunstância, dessa situação? Como eu e você podemos, amados irmãos, viver uma nova experiência? Somente sendo alvos da graça de Deus. Aleluia! A graça de Deus libertou esse homem do domínio do pecado e das trevas. Irmãos, eu olho para esse texto e vejo essa tamanha libertação. Quantas coisas foram quebradas. A palavra diz que ele não vestia roupa. Em Lucas capítulo 8, verso 27, o texto paralelo, diz que ele andava nu, de dia e de noite, não vestia roupa. Ele foi liberto também da tristeza, a família já não mais convivia com ele morava nos sepulcros. Ele foi liberto da angústia, ele foi liberto do desespero, alguém que andava de dia e de noite, sem descanso, sem sossego, manipulado, impulsionado por espíritos malignos, que queriam matá-lo, morava nos sepulcros, um ambiente de morte, um ambiente de trevas, um ambiente terrível, mas ele foi alvo da graça de Deus. Jesus enfrentou uma tempestade por causa dele, Jesus enfrentou uma tempestade por causa da família dele, Jesus enfrentou uma tempestade por causa da cidade dele. E eu fico pensando,
nas tempestades que ele enfrentou para me libertar. Quantas tempestades ele enfrentou para libertar você, meu irmão? Quantas cadeias foram quebradas na sua vida e na minha vida? Nós fomos alvos da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora na pessoa de Jesus. Que mensagem maravilhosa do Evangelho! O Evangelho nos proporciona vida nova, história nova, transformação, mudança. Mas essa mudança está na obra de Cristo, não está na nossa iniciativa, não está na nossa tentativa. Olhe para esse homem e se enxergue nele. Cadeias nos prendiam, nos cegavam, vivíamos em vergonha, a vergonha do pecado, a vergonha do distanciamento de Deus. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus venceu uma tempestade e foi ao encontro daquele homem, e ele veio ao nosso encontro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é o que se havia perdido que foi ao encontro do Filho do Homem, é o contrário. O Filho do Homem veio nos buscar, veio nos salvar, e ele nos encontrou, aleluia, e fez de nós a sua igreja. E como consequência de ter sido alvo da graça, nós chegamos à segunda verdade do texto: quem foi alvo da graça, tornou-se um instrumento da graça. Que coisa maravilhosa, irmãos! Vocês conseguem olhar para esse texto, antes da libertação, antes de Jesus entrar nessa cidade, antes de Jesus vencer essa tempestade? Quem poderia imaginar que esse homem aqui ia ser um missionário de Deus? Quem diria que esse homem poderia um dia levar uma mensagem de graça, uma mensagem de perdão, uma mensagem de libertação para alguém? Ah, amados irmãos, quem é alvo da graça se torna instrumento da graça. A palavra diz que há 3 pedidos aqui no texto. Há 3 pedidos no texto. 2 Jesus permitiu e 1 ele não permitiu. Curiosamente, Jesus atendeu o pedido dos demônios. Nós vemos a soberania de Deus aqui no texto. Os demônios, quando viram Jesus, clamaram em alta voz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, verso 7, rogo-te, rogo-te. Os demônios estão orando aqui, estão clamando, estão implorando para que não saísse daquela cidade. Não, rogo-te que não nos atormentes. Jesus então perguntou qual era o nome, e ele disse: meu nome é Legião, porque somos muitos demônios, que causavam aquela escravidão, aquela tristeza, aquele ambiente de morte naquela cidade, naquela região. Aí no versículo 10 o texto diz: e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. E veja, irmãos, o verso 12 diz que os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele, e ele lhes permitiu. Jesus ouviu o clamor dos demônios, e é interessante como eles reconheceram a identidade de Jesus, porque antes da queda, eles o contemplaram no céu e o adoraram, mas se rebelaram e foram expulsos. Eles não têm dúvidas da identidade de Jesus. Antes dos homens reconhecerem a identidade de Jesus no seu ministério terreno, nós vemos isso nos evangelhos, os demônios reconheceram primeiramente. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, em outras passagens nós vemos isso. Eles sabem quem é Jesus, eles sabem que Jesus é Deus, e eles então imploraram e Jesus permitiu. Há um segundo pedido no texto que Jesus também atendeu. A palavra diz que aqueles que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade avisar
às pessoas o que havia acontecido. Os moradores daquela cidade também fizeram um pedido ao Senhor. Sabe qual foi o pedido que eles fizeram? Senhor, retira-te daqui. Quando eu leio isso, meu coração se entristece. Quantas pessoas têm fechado o seu coração a Cristo, ao Evangelho de Jesus. Quantas regiões são marcadas por tantos pecados, por tanta escravidão espiritual, porque as vidas, as famílias, as pessoas, os líderes têm rejeitado a presença de Deus. E eles pediram: Senhor, retira-te, ao invés deles celebrarem a graça de Deus que chegou naquela região, ao invés deles glorificarem a Deus, porque o poder de Deus se manifestou naquela região, confrontando as trevas, dissipando as trevas daquela legião da vida daquele homem. Eles pediram, eles ficaram impactados com o que viram. A palavra diz no verso 15: quando se aproximaram de Jesus e viram o endemoniado, o que fora possuído, não é mais, o que fora possuído pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E a palavra diz, no verso 17, então eles começaram a rogar a Jesus que se retirasse do seu território. Esse é o segundo pedido do texto, e Jesus atendeu. A palavra diz que Jesus entrou no barco e atendeu o pedido deles: vocês não me querem aqui? Será que não tem sido essa a sua atitude em relação ao Senhor? Talvez você não tenha verbalizado isso, mas com a sua atitude, com o seu procedimento, será que há lugar para Jesus no seu coração, na sua casa, no seu negócio, nos seus estudos? Será que você tem invocado o Senhor para que Ele possa governar a sua vida? E a palavra diz que Jesus atendeu aquelas pessoas, entrou no barco. Mas há um terceiro pedido no texto, e é interessante que Jesus não permitiu os dois primeiros, mas esse Ele não permitiu, e foi justamente o pedido desse homem que tinha sido liberto. Talvez você fique pensando: será que Jesus não foi favorável a ele? Será que Jesus não deveria atender o pedido dele, que um pedido tão legítimo? Olha o que ele pediu. A palavra diz no verso 18: quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Ele queria ser o 13º apóstolo. Ele queria entrar naquele barco. Você imagina, irmão, a situação: o sujeito está escravizado, cego, há uma legião de demônios o amarrando, o prendendo, escravizando, o dominando, o subjugando, envergonhando. Esse homem não pode ir em casa ter convívio com os seus, esse homem não tem emprego, não tem autonomia, ele anda de dia e de noite, não tem descanso, esse homem vai se autoflagelando. Aí, amados, ele é liberto pelo poder de Jesus, a graça se manifesta na sua vida, é natural ele querer ir com Jesus. Eu quero entrar nesse barco, eu quero continuar seguindo esse homem. Mas o Senhor diz algo tremendo para ele. O Senhor diz para ele: vai para casa. Deus ama a tua casa, querido. Deus pode mudar a tua casa. Deus pode mudar a sua família, a história da sua família. Só Jesus pode fazer isso. Só o Evangelho pode fazer isso, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Essa foi a motivação de Jesus ao atravessar aquele mar, ao vencer aquela tempestade, a misericórdia. Essa é uma das palavras que eu mais amo: misericórdia.
misericórdia vem do coração em relação à nossa miséria, é o amor de Deus em relação a miseráveis como eu e você, é o coração de Deus, é a compaixão de Jesus em nosso favor. Jesus não permitiu, porque Jesus fez daquele homem um missionário. Quem foi alvo da graça, tornou-se um instrumento da graça. E a palavra diz que ele obedeceu ao Senhor, ele se retirou. O verso 20 diz que ele começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Aleluia! Quem é alvo da graça, torna-se instrumento da graça. Já imaginaram esse homem chegando em casa, irmãos? Vestido em perfeito juízo, abraçando família, filhos, parentes. Imagina esse homem chegando nessas cidades, as pessoas ouviam falar dele, é uma região. E a palavra diz que ele saiu anunciando tudo quanto Jesus havia feito, e todos se admiravam. Nós somos chamados também, amados irmãos, nós que fomos alvos da graça, a sermos instrumentos da graça de Deus. O Senhor separou um povo para uma missão, e esse povo é a sua igreja. Nós não merecíamos nada, nem a salvação e nem participarmos dessa obra, mas o Senhor nos alcançou com essas duas realidades. A graça se manifestou salvadora, e agora Ele faz de nós instrumentos nas suas mãos, servos dEle, para testemunharmos o seu poder libertador nas nossas vidas, aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Olhe para a impossibilidade desse homem e pense nas suas próprias impossibilidades, impossibilidade de autossalvação, impossibilidade de autolibertação, mas a graça de Deus se manifestou salvadora nas nossas vidas. Ele enfrentou uma tempestade, ele quebrou cadeias, ele deu ordem ao mar, ele libertou aquele homem, ele salvou aquele homem e fez dele um instrumento para levar a sua palavra. Você já reconheceu a graça salvadora de Deus em sua vida? É isso que a Bíblia diz, a graça de Deus. Tito 2,11, carta de Paulo a Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você já reconheceu a graça de Deus salvadora na sua vida? Ou você ainda acha que você pode se auto-salvar? Há uma fortaleza do inimigo na mente de muitas pessoas, uma mentira, um engano, um engodo, de que no final das contas, no final da nossa vida, é como se haverá uma balança, e Deus vai pesar a balança. Se eu fizer mais coisas boas que coisas ruins, eu vou ser salvo. Meu querido, se essa balança fosse verdadeira, Jesus não precisava morrer na cruz. Se essa balança fosse verdade, se no final das contas Deus vai botar na balança, e se eu fizer melhores coisas do que piores, eu vou ser salvo, Jesus não precisava morrer. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho. Ele tomou uma medida extrema, por causa da gravidade da situação, por causa da impossibilidade de nós nos autossalvarmos. Ele entrega o seu bem mais precioso, o seu Filho amado. Paulo chama de o dom inefável de Deus, o dom supremo de Deus. Ele entrega o seu Filho para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai. Mas infelizmente há muitas pessoas que não têm recebido essa graça salvadora. Ela é única na história. Não há um atalho para a eternidade junto de Deus. Só há um caminho, e o caminho é Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim. Talvez você diga, mas por que pessoas tão boas que já passaram por esse planeta não poderiam fazer a mediação ao invés de somente Jesus? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A única pessoa que pisou esse planeta sem pecado foi o Senhor Jesus. Por isso que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Qual é a prova histórica de que o Pai aceitou o sacrifício do Filho? Ele o ressuscitou ao terceiro dia. A prova de que o sacrifício foi eficiente, eficaz, poderoso e aceito, ele o ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o único caminho. Mas muitas vidas têm, como aqueles homens dessa região, de Gadara ou de Gerasa, rejeitado, tem pedido ao Senhor para se retirar do seu ambiente, não querem a presença de Deus. Alguns têm feito isso por arrogância, por prepotência, porque acham que não precisam de um Salvador. Me lembro de Lucas capítulo 7, quando Jesus entra na casa de um fariseu chamado Simão, é convidado para jantar naquela casa, e uma mulher da cidade, pecadora, ouviu falar que Jesus iria estar naquela casa, e ela adentra aquela casa, e ela começa a beijar os pés de Jesus, e começa a chorar os seus pés, enxugar os seus pés com os seus cabelos. Simão fica apavorado, o dono da casa. Ele é religioso, ele tem a lógica da retribuição. Se eu fizer tudo direitinho, Deus vai me abençoar. Jesus então conta a Simão uma parábola. 2 homens deviam uma pessoa, um devia muito mais do que o outro. Tipo assim, um devia 1 milhão, outro devia 100 reais. E ele perdoou a ambos. Perdoou a ambos, porque os 2 não tinham com que pagar. Simão não entendia que ele também não tinha como pagar a dívida. Ele achava que pagaria a dívida sendo religioso, com a lógica da religião, com a lógica das boas obras. Enquanto a mulher, na visão de Simão, essa sim não podia pagar a dívida, essa sim era pecadora. Mas Jesus foi muito claro, ambos não tinham com que pagar, ambos. Aí Jesus pergunta: Simão, quem é que vai amar mais? E ele diz: eu julgo, Senhor, que aquele que foi mais perdoado. Jesus falou assim: é verdade. A quem muito se perdoa, muito se ama. A quem muito se perdoa, muito se ama. Quando você reconhece a graça de Deus, você passa a amar a esse Deus. É impossível não amar o Senhor que deu a vida por nós. Era impossível para esse homem se calar. Ele saiu divulgando como o Senhor teve misericórdia da sua vida. Eu era perdido e fui achado, eu era cego e agora vejo. Como não abrir a minha boca para glorificar esse Deus? Como não anunciar esse Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A quem muito se perdoa, muito se ama. Se você ainda não entendeu a dimensão da graça de Deus na sua vida, possivelmente você está retendo o seu amor a Deus, o seu envolvimento no reino, o seu compromisso com a igreja de Jesus, com fazer discípulos de todas as nações, com a grande comissão. Quando as pessoas começam a reter muito e racionalizar muito, e são mesquinhas com as coisas de Deus, é porque não entenderam ainda a dimensão dessa graça, ainda não mergulharam fundo, como foi ministrado nessa manhã, nesse rio de graça, nesse oceano da graça de Deus, e começa a medir os seus esforços, e começa a calcular os seus passos. Mas a quem muito se perdoa, muito se ama, querido. Quem foi alvo da graça, é um instrumento da graça. Você já reconheceu a graça salvadora de Deus na sua vida? E a segunda pergunta, no final dessa reflexão: você tem vivido como um instrumento da graça de Deus no mundo? Um é consequência do outro.
Quem foi alvo da graça, tornou-se instrumento da graça. Não tem como separar uma coisa da outra. Não, eu só quero desfrutar das bênçãos de Deus. Eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu creio que tudo isso é graça, mas eu não quero falar isso para ninguém, eu não quero dividir isso com ninguém, eu não quero compartilhar isso com ninguém, irmão, isso é impossível. O Senhor falou para ele: vai para casa, vai para a tua família, anuncia-lhes, vejam, anuncia-lhes, não somente o testemunho, com as ações, com as atitudes, mas também com o anúncio. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho, nós somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os. Tem a ver com anúncio, tem a ver com proclamação, tem a ver com compartilhar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, irmãos, a palavra de Deus. Lance a semente. Ore a Deus: Senhor, eu quero discipular uma pessoa, eu quero acompanhar essa pessoa, pelo menos uma vez por semana, para partilhar o Evangelho com ela. Peça a Deus, Ele vai te dar, com certeza. Alguém do seu ciclo de amizade, alguém da sua família. Esse é o ID de Jesus, é a grande comissão, fazer discípulos, fazer discípulos. E esse homem, diz o texto, que ele se retirou, e começou a divulgar em Decápolis, 10 cidades, Decápolis significa 10 cidades, tudo quanto Jesus lhe havia feito. Não foi falar de teorias humanas, não foi falar de teologias humanas, ele foi falar do que Jesus tinha feito na sua vida. Essa é a mensagem. O que é que Jesus tem feito na sua vida? Esse é o conteúdo do discipulado. Qual é o conteúdo do discipulado? Jesus ensinou lá em Mateus 28, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tem ordenado. O que Deus tem nos ordenado? O que Deus tem nos ensinado? O que Jesus tem feito na nossa vida? Qual foi o resultado? E todos se admiravam, porque ouviram a mensagem e viram a libertação, ouviam a palavra e viram o poder, a grandeza de Deus, libertando aquele homem. E conosco não é diferente, amado. Se a graça de Deus nos alcançou, nós temos uma história para contar. Se a graça de Deus nos libertou, nós temos uma palavra para anunciar. E nós podemos dizer, como nós cantamos nessa manhã, que ele enfrentou uma tempestade, que ele quebrou cadeias, que ele subiu montanhas, que ele destruiu muralhas para nos salvar, por causa do seu amor ousado, verdadeiro, corajoso, destemido, simples, mas poderoso para transformar as nossas vidas. Quem é alvo da graça, torna-se instrumento da graça. Eu queria que você orasse nesse momento. Primeira pergunta que foi feita já na conclusão dessa mensagem é: você já reconheceu a graça salvadora de Deus na sua vida? Você que está nos ouvindo, nos assistindo nessa manhã, ou vai assistir em outro momento, já parou para pensar nisso? Tamanho desse sacrifício. A pergunta bíblica é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Para onde iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há como escapar. Só Ele pode nos salvar. Só o sangue de Jesus pode nos livrar da ira vindoura, da ira de Deus, que há de se manifestar sobre toda a humanidade. Ele veio como Salvador, mas virá como juiz, que vai julgar vivos e mortos, a partir da mensagem que rejeitaram ou que aceitaram. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, a partir do que Ele fez, da sua obra. Reconheça a graça de Deus na sua vida. Mas eu queria orar por você também, meu irmão, perguntando se você tem vivido como instrumento dessa graça, tem testemunhado,
tem aproveitado oportunidades, tem discipulado. Precisamos obedecer à voz do Senhor, à ordem de Jesus. A grande comissão não é uma sugestão, é uma ordenança, é uma ordem, e nós precisamos cumpri-la. A palavra diz em Apocalipse que diante dele estarão pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, mas nós somos o povo para alcançar essas vidas, e precisamos obedecer à vontade de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento?